Eu convido a igreja que abra, a todos que aqui estão presentes, que abram em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3, o verso 14 ao verso 20. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso número 20. Na palavra do Senhor. Se o irmão localizou, a irmã localizou, fiquemos de pé para a leitura da palavra. Se tem algum visitante ao nosso lado que esteja sem a Bíblia Sagrada, você possa emprestar a sua Bíblia, se aproximar dele ou dela, para que ele possa acompanhar a leitura contigo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo, diz a palavra do nosso Deus. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Algum tempo atrás, tive a oportunidade já de pregar neste texto da carta a Laodiceia, não apenas uma vez, mas algumas vezes, acredito eu, Deus me deu ao longo dos anos a oportunidade de pregar sobre este texto. Como pregar a palavra do Senhor Deus com a alma transtornada, como pregar a palavra do Senhor Deus com a alma perturbada, com a alma aflita, com a alma entristecida. Como pregar a palavra de Deus quando nos encontramos desta forma? Como falar das coisas de Deus quando assim nos encontramos? O fato é que pregar a palavra de Deus transcende a questão de você ser homem ou de você ser mulher. Transcende isso, está acima disso. Pregar a palavra de Deus é falar dele, é falar do Deus Criador de todas as coisas, é enumerar suas virtudes, é enumerar as suas maravilhosas obras, é enumerar tudo aquilo que ele já fez por nós e continuará fazendo ainda muito mais por nós também. Transcende o seu momento, transcende a sua vida, transcende tudo que você pensa que se relaciona a você mesmo. Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. Ele foi escrito pelo apóstolo João. João escreveu perto do fim da primeira era cristã, no fim do primeiro século da era cristã. João escreveu Apocalipse. João escreve Apocalipse porque recebe ali, ele preso na ilha de Patmos, ele recebe uma visão, a visão dada por Jesus, o Senhor da igreja.
Os capítulos 2, capítulo 3 de Apocalipse, que enumerei agora para vocês, e li para você agora uma parte do capítulo 3, são capítulos que nos mostram pequenas cartas às igrejas, cartas às igrejas da Ásia Menor. Foram dadas a João, o apóstolo preso em Patmos, numa visão, cujo autor desta visão, o autor desse livro, na verdade, João o escreve, mas o autor do livro, na verdade, ele é o próprio Senhor da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, após a sua morte, após a sua ressurreição, após a sua ascensão, Jesus Cristo passa esta visão dos acontecimentos daquela época e acontecimentos futuros para João. E manda João escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras, João. E João, então, preso em Patmos, ainda que estivesse ali encarcerado, ainda que estivesse numa situação de tristeza, porque como falei de manhã, na mensagem da manhã, todos os apóstolos já tinham sido martirizados, e João estava preso. João sabia do martírio dos outros apóstolos, mas está preso. Jesus então traz e dá uma visão a João, e manda ele escreve João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus então nos dá essa palavra maravilhosa, ainda que forte e intensa, mas é maravilhosa pelo sentido que ela nos dá, que nós temos um Cristo perdoador e que nos dá oportunidades. Aqui nós temos no final do versículo que eu li, que é o versículo 20, nós temos um aviso convite de Jesus aos crentes de Laodiceia. Um aviso convite que muitos aqui sabem de cor, que Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, diz o Senhor, e ele comigo. Eis que estou à porta. É a palavra que Cristo começa nessa palavra direcionada a Laodiceia. Eis que estou à porta, diz o Senhor. Se essas palavras foram ditas então a uma igreja, elas foram ditas, irmãos, a cristãos. Elas foram ditas a cristãos. E por que então Jesus está do lado de fora? Se ele disse essa palavra à igreja, disse essa palavra a cristãos, por que o Senhor Jesus Cristo está do lado de fora, batendo na porta e esperando que alguém o ouça, abra a porta e o convide a entrar? Nós entendemos que aqui temos uma linguagem figurada, é claro, é óbvio que temos aqui uma linguagem figurada, porque quase tudo em Apocalipse é linguagem figurada e simbólica. Mas na verdade, Cristo está dizendo claramente: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei eu com ele e ele comigo, diz o Senhor Jesus. Jesus está à porta do coração. Jesus está à porta do coração e da vida de muitos que se dizem cristãos. Jesus está à porta de muitas igrejas também. Jesus está batendo e querendo entrar nesses corações, na vida desses cristãos. E isso é estranho, é contraditório, porque geralmente usamos esse versículo para evangelismo. Geralmente usamos o versículo de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, com magníficas pregações, onde fazemos apelo, chamando as pessoas para Cristo. Mas no original, quando Cristo usou essa expressão, ele não usou para gente que não é crente. Jesus usou essa expressão, capítulo 3, uma carta direcionada a uma igreja, a Laodiceia, direcionada a crentes, a gente que conhecia teoricamente a ele, o Senhor Jesus. Ele já tinha morrido, ressuscitado e já tinha ido aos céus, contar essa visão para João. Ele está dando uma carta então para crentes, e é contraditório, é estranho ele dizer que está à porta de uma igreja.
mas ele estava à porta de uma igreja. Isso nos faz pensar, o Evangelho nos faz pensar. Toda quinta-feira, né, Prefeito Carlos, nós pensamos nessa igreja, raciocinamos nessa igreja. Toda quinta-feira no estudo bíblico, temos que raciocinar se ele estava à porta de uma igreja, e ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se ele diz que está à porta e ele manda essa carta para uma igreja, ele quer dizer o que estava acontecendo dentro daquela igreja, ainda que as pessoas ali dissessem que estavam cultuando a ele, cultuando a Deus Pai. Na verdade, isso não estava acontecendo, porque Jesus diz para os crentes de Laodiceia que ele não está dentro da igreja, ele não está no coração daquelas pessoas. Ele diz, eu estou à porta e estou batendo, porque quero entrar. Então aquelas pessoas estavam ali vivendo as suas vidas, cultuando a Deus como igreja que eles eram, mas na verdade o Senhor da igreja não estava ali junto a eles. Se eles estavam achando que estavam cultuando a Deus, cultuando ao Cristo ressurreto, ele não está, porque o Cristo ressurreto manda uma mensagem para eles, ao anjo da igreja na Odisseia, e ele diz, olha, eu estou à porta, eu não estou dentro da igreja, eu estou lá fora e estou querendo entrar. E isso me faz pensar em nós. Será que nós também, em alguns momentos das nossas vidas, não ficamos desta forma? Com um Cristo maravilhoso dizendo, estou à porta e quero entrar no teu coração, irmã, no teu coração, irmão, estou à porta. Será que muitas vezes não estamos cultuando ao Senhor e na verdade não estamos cultuando ao Senhor? Porque o nosso coração, na verdade, não está olhando para o alto, olhando para os céus, mas às vezes podemos estar olhando para o nosso umbigo, olhando para o nosso ventre, ou melhor dizendo, para que as pessoas possam entender melhor, estamos olhando para nós mesmos, não estamos olhando para Cristo. Por isso que falar dele, pregar a palavra dele, transcende, Prefeito Carlos Peixoto, o nosso momento. O momento que estamos passando, porque ele é muito mais do que nós, muito mais importante do que nós. Jesus está à porta do coração ou da vida de muitos dizem cristãos, está querendo entrar. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. É o desafio que é lançado, é o desafio para a renovação espiritual dos crentes de Laodiceia. Quando ele fala, eis que estou à porta e bato, Jesus está dando ali um desafio àqueles cristãos, para que houvesse uma renovação espiritual na vida daquelas mulheres e na vida daqueles homens. O fervor inicial de Laodiceia e Mancélia Vila Nova foi perdido. Lembra, Mancélia é o primeiro amor? Quando tudo é novo e estamos tremendamente apaixonados por Cristo, e queremos estar na igreja todos os dias, todas as horas, todos os momentos, somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Primeiro amor, o fervor inicial de Laodiceia já tinha se passado, ou melhor, a igreja já tinha se perdido, foi perdido. A igreja que outrora era Teresa Gonçalves, era quente outrora, agora está morna. Jesus Cristo fala. Melhor que eles fossem frios, porque se eles fossem frios, ficaria claro que eles não eram cristãos, e não sendo cristãos, era normal serem frios. Mas ser morno para o Senhor, ele diz, estou a ponto de vomitar-te, porque és morno. Há uma mornidão na adoração daquelas pessoas, por isso que ele está à porta, ele não está dentro dessa adoração. A situação que um crente morno vive, ela produz uma situação de escândalo à fé em Cristo Jesus. Cristo, ele diz claramente, um crente morno, Jesus tem asco e tem vontade de vomitar. Está aqui escrito na palavra do Senhor Deus. Ele fala, versículo 16, assim Laodiceia, porque és morno, e nem és quente, e nem frio. E aqui não vou falar sobre aquela questão da cidade, o que uma era perto ou era longe, que as águas eram quentes ou frias. Já falei isso em outra pregação, não preciso repetir. Mas vou meter o que a Bíblia fala aqui.
Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz o Senhor Jesus. Palavra dura que Jesus Cristo coloca para nós, mas tem hora que nós temos que ouvir palavras duras, que eu tenho que ouvir, você tem que ouvir, nós temos que ouvir palavra dura. Jesus não gosta, não tem prazer, não tem alegria. Deus não gosta, não tem prazer no crente morno. Antes fosse frio, porque pelo menos tem uma desculpa de dizer que não são cristãos. Mas uma igreja que outrora era quente, era acesa em Cristo, agora mostra um estado de mornidão. E essa mornidão é um escândalo em relação à fé que eles deveriam ter em Cristo Jesus. Eles se diziam discípulos de Jesus, mas a vida deles, os crentes da Laodiceia, indicava outra coisa. Não indicava que eles eram discípulos de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. A fé cristã para eles se tornou, sabe o quê? Uma mera rotina. Já aconteceu isso com você? Da sua fé tornar-se uma mera rotina? Porque Laodiceia estava vivendo uma fé que era uma mera rotina. Tudo, Marilena, agora ali em Laodiceia era mecânico. Até Célia se batesse em palmas, não sei, seria algo mecânico. Seria. E não há sentimento nenhum nessas palmas. Laodiceia estava assim: é para bater palma? Vamos bater palma. É para ficar parado? Fiquemos parados. É para levantar? Vamos levantar. Se você quiser, eu até choro. Era a mornidão que existia em Laodiceia. A fé cristã tornou-se mecânica, tornou-se uma rotina. E este é o perigo para a nossa fé nos dias de hoje também. É um perigo, irmãos, nós deixarmos a nossa fé se tornar algo mecânico, uma rotina. Nós nos acostumamos com a fé cristã. Nós nos acostumamos com Jesus, ou falar de Jesus. É bom, Rita, falar de Jesus. É bom. Quem não gosta de falar com Jesus? Nos acostumamos a falar de Jesus. Nos acostumamos com a fé cristã. Eu tenho fé nele. Nos acostumamos com a vida na igreja. E nos tornamos cristãos mornos. Nada pior ouvir a palavra do mestre dos mestres, dos reis, do médico dos médicos, do senhor dos senhores. Essa palavra dura que ele disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Outro problema que causou estagnação em Laodiceia, sabe qual foi? É que Laodiceia, simplesmente, eles se achavam autossuficientes. A Bíblia fala para nós aqui, que ele diz o seguinte, versículo 17, Cristo fala: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Eles dizem isso, Cristo fala, e Cristo então responde a eles: e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe quem disse isso? Jesus. Para quem? Para gente como eu e você, para crentes de Laodiceia, homens e mulheres que cultuavam Deus naquele lugar, como nós também cultuamos Deus neste lugar. Eles se achavam ricos e achavam que não precisavam de nada mais. Uma condição básica no cristianismo, irmão, para ser um discípulo de Jesus, é você ter dependência de Jesus. Você tem que depender de Jesus na sua vida. Em tudo nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. É uma condição básica para ser discípulo de Jesus. Nós temos que depender de Jesus. Mas Laodiceia não estava assim. Nós somos ricos e abastados, não precisamos de coisa alguma. Então não precisavam de Jesus. Agora você entende, Jesus está lá fora, na igreja da Laodiceia. Ele não estava dentro. Eles não precisavam de Jesus. Quando achamos que nós podemos seguir sozinhos, e tem horas que nós achamos que podemos seguir sozinhos. Quando achamos que podemos seguir sozinhos, eu digo uma coisa para ti em o nome do Senhor Jesus. É aí que a derrota se inicia. Quando você acha e eu acho que nós podemos seguir sozinhos.
Por mais que nós avancemos em nossa fé, irmãos, por mais que nós avancemos e sejamos mais maduros, Ademar, querido irmão e Marina, bom revê-los. Por mais maduros, Ademar, que sejamos, por mais que você avance na fé, Ademar, por mais que eu avance na fé, Ademar, nós nunca podemos prescindir, presbítero Ademar, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não podemos. Ainda que haja maturidade em nós, e ainda que avancemos, não podemos prescindir do Espírito, porque é o Espírito Santo, Vilma Sturtes, que guia, norteia, dirige a igreja. E Vilma, você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Então nós podemos prescindir daquele que nos dirige, o Espírito Santo. Dependemos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus foram chamados cristãos, lá em Antioquia, Atos capítulo 11, verso 26. Ali os discípulos de Jesus, pela primeira vez, em Antioquia, foram chamados cristãos. E por quê? Por causa da sua relação e semelhança com Jesus. Eram cristãos porque se assemelhavam a Jesus. A identificação com Jesus, que era vista naqueles homens e mulheres, era o seguinte: havia arrependimento, havia confissão de pecados, havia fé, havia conversão, mente transformada, metanoia. Havia submissão a Cristo. E isto, irmãos, são elementos que nos assemelham a Cristo. Por isso somos cristãos. O coração, ao ser aberto pelo Espírito Santo, ao ser aberto pelo Espírito Santo, ele recebe a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Mas o que acontece nessa hora? Muitos confundem a experiência transformadora pela ação do Espírito Santo na sua vida, irmãos, com rituais, com cerimoniais. As pessoas confundem com o rito do batismo. O batismo é feito com água. O verdadeiro batismo que salva, que transforma e que converte é com o Espírito Santo. As pessoas confundem o rito religioso do casamento, achando porque estão ali no casamento, ali naquele rito, tudo irá se transformar. Não, meu irmão. Não é ali que as coisas têm que ser transformadas, é muito antes, desde o momento que Deus apontou no teu coração o nome daquela moça, e apontou no teu coração, meu rapaz, a moça, o nome do rapaz, ali que começa essa vida. Não é na cerimônia do casamento que as coisas devem se transformar, devem ser transformadas antes do casamento. As pessoas se acostumam com as celebrações, celebração do casamento, celebração do batismo, celebração da ceia, celebração da Páscoa, celebração do Natal. Nós vivemos de eventos religiosos, de eventos, de rituais, e nos esquecemos do principal. O principal é Jesus nos nossos corações. Esse que é o principal. Porque se ele não tiver no teu coração, os eventos, casamentos, batismo, Páscoa, ceia, tudo isso será apenas eventos, rituais, cerimoniais, e Jesus vai estar lá fora. E aí nós nos aproximaremos dos crentes da Laodiceia, seremos mornos, eventos religiosos. Para muitas pessoas, cristianismo é eventos religiosos. Para muitos crentes, cristianismo é eventos religiosos. Mas Jesus, que ama aquela igreja de Laodiceia, que nos ama e que também quer nos abençoar, diz ainda hoje, como ele disse no passado para Laodiceia: eis que estou à porta. Ô Senhor, o Senhor está na porta? Sim, porque eu não estou dentro do teu coração. Está na porta, Senhor? Sim, porque eu não estou dentro do salão de culto aonde você está. Mas eu estou te cultuando, Senhor. Não a mim. Você não está cultuando a mim. Você está cultuando a si mesmo. Eis que estou à porta, diz o Senhor. Alguns até ouvem essa palavra e abrem a porta,
mas de maneira figurada, abrem essa porta e fazem Jesus se assentar na sala de visita. Ah, Senhor, fica aqui na sala de visita. Jesus então não anda pelos cômodos da casa, ele fica na sala de visita, porque é o local que esta pessoa permite a ele ficar. Aos demais cômodos da casa, ele não tem acesso. Mas na verdade, Jesus Cristo fala: eu estou à porta, eu quero entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua igreja. Eu quero entrar e transitar por todos os cômodos. Quando nós entregamos apenas a sala de visita para Jesus entrar, colocando isso no cristianismo, é como você está se limitando à vida cultica no templo no dia de domingo. E na verdade a vida cultica, a vida com Deus, com o Senhor Jesus, tem que ser todos os dias da semana, todas as horas das nossas vidas, nós temos que ter vida com Jesus. E é isso que me entristece, e que perturba e aflige a minha alma, porque nessa hora eu vejo como falho eu sou, e como erros cometo, e como pecados realizo e cometo, pela minha condição humana, e pela minha fragilidade, porque sei da verdade, e a verdade diz que a vida cultica tem que ser todos os momentos, e não somente no domingo, no templo, com meus irmãos. O domingo no templo, meus irmãos, tem que ser o ápice. É quando todos nós estamos disponíveis para estarmos juntos, porque durante a semana não podemos estar juntos. Um trabalha, o outro estuda, não há condição. Mas domingo, entendemos que é o dia reservado para o culto ao Senhor, é o dia que todos nós podemos estar juntos na casa do Pai. Mas o cristianismo não é só isso. Esperar o domingo chegar, acordar cedo e vir para a igreja. O cristianismo é muito mais, é todos os dias. E aí minha alma se perturba. Aí minha alma fica transtornada no dia de hoje. Aí, nesta hora, me vem o arrependimento pelas coisas erradas que fiz. E talvez, revelando isso para você, que aquele que prega também comete coisas erradas, talvez isso faça bem ao teu coração. E você consiga enxergar alguém que é como você. E você consiga enxergar que você não está sozinha ou sozinho nesse pensamento. O pensamento do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, muitas vezes não faço. Mas o mal que não quero fazer, quantas vezes já fiz. Somos homens, somos mulheres, temos perturbações, temos momentos de fraqueza, temos erro, pecamos, erramos, mas temos que nos arrepender dos nossos erros e dos nossos pecados. Para ser chamado de cristão, nós temos que ter na nossa mente e coração o entendimento que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Senão seremos como os crentes da Odisseia. Sou rico e abastado, não preciso de mais nada. Diante da lamentável situação dos cristãos da Odisseia, Jesus os exorta. E a exortação de Jesus é tremenda, porque ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus Cristo chama a atenção para uma oportunidade. Eu repreendo e castigo quem eu amo. Então, te dou uma oportunidade, se arrependa e seja zeloso. Jesus não abandonou os crentes da Odisseia. Jesus não abandona ninguém, nem a mim nem você. Não abandonou os crentes da Odisseia. O seu amor era puro por aqueles cristãos. O castigo de Jesus para eles era uma expressão deste amor. Será que você consegue entender um castigo como expressão de amor? Pois Jesus, o castigo de Jesus para os crentes da Odisseia era uma expressão do amor de Jesus para com eles. Como um pai castiga o filho e continua amando esse filho, e o castiga com lágrimas nos seus olhos. Jesus não os abandonou. O castigo era expressão de amor para aqueles homens. O apelo era para que eles se arrependessem. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus.
É para que houvesse arrependimento. Era necessário uma metanoia, era necessário uma mudança radical de atitude, uma renovação espiritual daquelas pessoas que estavam dentro daquela igreja. Irmão e irmã, eu e você, todos nós, precisamos de uma renovação espiritual. Porque o Senhor da glória diz: eis que estou à porta e bato. Jesus bate, Jesus fala, Jesus toca, Jesus chama. Ele chama principalmente através da pureza da pregação do Evangelho, que é feita com humildade e é feita com sinceridade. É feita com sinceridade, humildade, com respeito a quem está escutando. Mas também é feita com firmeza e é feita com coragem. Porque para pregar o Evangelho você tem que se desnudar. A pregação é feita, Jesus está chamando eles, eis que estou à porta e bato. Jesus fala isso com pureza d'alma. No poder do Espírito Santo, Cristo fala: eis que estou, igreja, à porta e bato. Jesus Cristo já tinha ordenado aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. As últimas palavras de Jesus foram em Atos 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, na verdade, quando Cristo chama a sua igreja, Ele chama testemunhas. Nós somos as verdadeiras testemunhas de Jesus. Nós temos que andar pelo mundo testemunhando Jesus. Nós temos que andar pelo mundo falando dele, vivendo o Evangelho dele. Ana Lúcia, vivendo o Evangelho de Jesus, falando de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus, para que as pessoas olhem para nós e vejam que nós estamos testemunhando sobre ele e falando dele, mas principalmente vivendo o Evangelho de Jesus. Jesus também bate a porta do coração daquele que lê a Bíblia Sagrada, daquele que pega um folhetinho na rua, que uma irmãzinha, irmãozinho dá. Jesus bate a porta desse coração também. Muitas pessoas têm se convertido porque ganham uma Bíblia. A minha conversão foi assim. Foi dado a mim uma Bíblia Sagrada, um Novo Testamento, e por eu ter dúvida do que eu lia, quem me deu disse para mim: se você tiver dúvidas, pergunta para mim que eu te explico. E eu tinha muitas dúvidas. Todo momento perguntava àquele irmão que me presenteou, e ele tinha todo o prazer. Na hora do almoço, no nosso serviço, nós nos sentávamos, almoçávamos rapidamente, e ali eu abria o Novo Testamento que ele me deu, mostrava onde eu marquei que eu tinha dúvida, e ele lia e ele me explicava. Quando ele não sabia, ele dizia assim: você sabe quem é Ademar? Presbítero Perácio Francisco de Oliveira. Ele me dizia assim: e isso eu não sei te explicar, eu vou falar com o nosso pastor Vicente, e ele vai me explicar e eu explico para você. E assim eu aprendi da palavra de Deus com este presbítero amado que está no reino dos céus. Mas Jesus bate a porta do coração para quem para quem está com uma Bíblia, lê uma Bíblia, para quem ganha o Novo Testamento, para quem recebe um folhetinho. Muita gente se converteu assim. Outros se converteram com experiências dolorosas. Pessoas que sofreram acidentes e se converteram a Jesus. Gente que ficou enferma e se converteu a Jesus, porque viu que a solução estava nele. Pessoas que perderam um ente querido, o ente querido morreu, e a pessoa então, na perda do ente querido, o coração se abre pelo Espírito Santo para Jesus. Essa eu diria que são batidas na porta que Jesus dá, que são mais fortes. Enfermidades, acidentes, mortes, são batidas mais fortes, contundentes, que Jesus Cristo dá na porta do nosso coração. Essas batidas, elas são feitas para acordar quem está dormindo. Tem muita gente que está dormindo, muita gente que está surdo no ouvido, não consegue escutar. Então a batida tem que ser mais forte, para que a alma dessa pessoa faça o que o ouvido não fez, escutar o barulho de quem bate. Quem está batendo é Jesus.
O amor de Jesus também fica claro com a imagem que ele estava lá de fora da igreja, mas ele batia de forma insistente. Eu estou do lado de fora, mas estou batendo, e eu não paro de bater. Eu não paro de bater porque eu quero falar com você, porque eu quero te dar uma oportunidade, porque eu quero estar com você, porque eu quero entrar no seu coração. Então eu não paro de bater, porque eu quero entrar no seu coração. Ele é insistente. Ele é insistente. Os cristãos de Laodiceia podem ter colocado Jesus para fora de suas vidas, quando a igreja estava cultuando eventos religiosos e ele estava lá fora. Mas Jesus não deixou aquela igreja vagar sozinha. Ele continuava a expressar o seu amor incondicional ao diácono Lúcio Figueiredo. Jesus continuava a mostrar o seu amor incondicional para aqueles crentes de Laodiceia. Amor incondicional, amor gracioso para os cristãos da Laodiceia. Nada mais consolador. Nossos erros e pecados podem colocar Jesus para fora das nossas vidas. Grande verdade. Meu erro, meu pecado pode colocar Jesus para fora da minha vida, mas Ele sempre estará do meu lado, do nosso lado, batendo na porta do nosso coração. Mesmo que o teu pecado afaste Jesus, tenha certeza, Ele vai continuar insistindo, batendo na porta do seu coração. E Ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Como é difícil hoje alguém ouvir a voz do Senhor. Tem tanto barulho, proibido Carlos Peixoto por aí, que é difícil ouvir a voz do Senhor. É difícil. Há tantos apelos, há tantos interesses, há tantas distrações. Quantas vezes você está na igreja, a pregação está acontecendo, e alguma distração acontece e tira a sua atenção da palavra de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você está na igreja, alguém levanta e você olha para a pessoa e perde o momento da palavra? Quantas vezes você está na igreja e alguém levanta com um copinho de água, anda para cá, anda para lá, e você olha para a pessoa e perde o momento? Quantas vezes você está sentado e o irmão chega do teu lado, conversa no teu ouvido, você perde o momento? Quantas distrações acontecem? A criança bonita que é na nossa frente, tão graciosa, tão lindinha, na nossa frente, a gente quer brincar com ela, é normal. A gente quer brincar com a criança, é normal. Mas perdemos o momento. Quantos barulhos ouvimos na casa do Pai? Se alguém ouvir minha voz, disse Jesus, tantos apelos, tantas distrações, tantos interesses, e há também muito preconceito religioso. As pessoas dizem, religião não se discute. Eu concordo. Religião não se discute mesmo não, irmão. Os cristãos não têm que discutir religião. Não tem que discutir. Os cristãos têm que sim dar uma boa notícia para as pessoas. Cristão que é cristão não discute religião. Cristão que é cristão dá uma boa notícia para as pessoas. Ele diz, a despeito dos nossos pecados, Deus nos ama. A despeito do seu pecado, Deus te ama. A despeito do meu, do seu, dos nossos pecados, Deus quer nos perdoar. A despeito do meu, seu, dos nossos pecados, Deus quer fazer você feliz. A despeito do meu, do seu, dos nossos pecados, Daniele Magno, bom ver vocês aqui. Deus quer fazer vocês felizes, a mim feliz, porque Ele enviou seu Filho à terra, para que Ele morresse por nós. Evangelho significa boa nova. Boa nova é boa notícia. Não discuta a religião, dê a boa nova às pessoas. Diga que Jesus ressuscitou e Ele é o nosso Salvador. Evangelho significa boa nova, então porque as pessoas acham tão difícil ouvir esta boa nova que fala que Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Por que tantas barreiras para ouvir essa mensagem? Por que tanta resistência em abraçar pela fé Jesus? Olha para os céus, amado, veja a imensidão dos céus. Olha para o mar, olha a ventania forte, olha a chuva. Quem fez tudo isso? Acha que foi o acaso? Foi Deus.
Sabe quem é Jesus? É Filho de Deus. Sabe o que Ele fez por nós? Ele deu sua vida por nós. Para que tanta barreira em aceitar Jesus? Para chegar no fim da vida, no leito do hospital, na hora da morte, aí sim, nessa última hora, você vai dizer: agora eu creio em Jesus, porque eu estou indo embora. Aproveite Cristo agora, enquanto você tem saúde e vida nessa terra. Pare com essa resistência, com essa barreira que está prendendo para você, e aceite e receba o Filho de Deus. Ninguém deve ignorar as batidas na porta de Jesus. Ninguém deve ignorar as batidas na porta do coração que Jesus está fazendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como é que eu posso fazer isso, meu pastor? Respondendo positivamente a boa nova, reconhecendo uma coisa linda. Eu reconheço que tudo que eu vejo nessa terra, árvores, a natureza, os animais, a lua, o sol, as estrelas, o calor, o frio, o gelo, as pessoas, os seres humanos, os homens, as mulheres, as crianças, adolescentes, o feto que ainda vai nascer, eu reconheço que tudo isso é criação de Deus. E reconheço que Deus veio à terra na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Warner Salman, um artista famoso, ele pintou um quadro interessante. Ele pintou um quadro de Jesus batendo numa porta, em alusão a esse texto. No museu onde o quadro foi colocado, alguém observou que não havia maçaneta na porta. Cristo estava batendo e não tinha maçaneta. A conclusão era que para essa porta ser aberta, tinha que ser aberta por dentro. Porque não tinha maçaneta por fora. Cristo estava batendo, mas não tinha maçaneta. Então era por dentro que a porta tinha que ser aberta. E como é que essa porta é aberta? Quando o seu coração, a sua alma começa a arder, quando você ouve a pregação do Evangelho de Jesus. Quando o Evangelho é pregado ao seu coração e a sua alma arde, como os discípulos de Emaús falaram quando caminhavam com Jesus, nos ardia o coração quando ele falava sobre a Escritura Sagrada. Quando a sua alma começa a arder, quando você ouve a insistência do pregador em falar de Jesus, é porque essa maçaneta que está por dentro de você, dentro do seu coração, está sendo aberta pelo Espírito Santo de Deus. Cada pessoa que tem que decidir se abre o coração, mas essa decisão acontece quando o Espírito Santo de Deus fala profundamente no nosso coração. Jesus fala: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Geralmente as pessoas que se assentam conosco em nossa casa são nossos parentes, é esposa, é esposo, é filho, filha, e é amigos que a gente convida para comer na nossa casa. Isso significa intimidade. Eu vou convidar um amigo é uma pessoa íntima minha. Eu vou me sentar à mesa com um parente. Esse parente é íntimo meu, é minha mulher, é meu marido, é meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu pai. São parentes, são pessoas que são da minha intimidade. Assentar-se à mesa significa estar com alguém da sua intimidade, alguém que queira ter com você comunhão. Jesus prometeu que se nós abrirmos essa porta, Ele entrará, Ele vai cear conosco. E quando Jesus fala isso, Ele quer dizer que Ele quer ter intimidade conosco. Não existe coisa melhor do que você ter intimidade com o Senhor Jesus. Porque na hora que a sua alma está transtornada, está preocupada, está aflita, está pesarosa, está em pecado e pedindo a Deus que Deus te purifique, nessa hora a presença de Cristo em nossas vidas nos acalma, nos pacifica e nos purifica. Eu fico pensando que a companhia de Jesus pode ter significado para Marta, para Maria e para Lázaro. Jesus comia na casa deles. Como deve ter sido gostoso para aqueles 3 irmãos ver Jesus na casa deles. Como é interessante pensar Jesus comendo com os 12 discípulos.
E ali eles riam, conversavam, e eles aproveitavam a presença de Jesus. E Zaqueu, irmãos, Zaqueu, que teve o prazer de receber a Jesus, como é que esse homem deve ter ficado feliz vendo Jesus na casa dele. E os discípulos de Emaús, quando Jesus, ele corta o pão, e parte o pão, nessa hora eles reconhecem que é Cristo que está ali, irmãos. Como essas pessoas sentiram felicidade nos seus corações, porque estavam diante de Jesus. Eles receberam de Jesus perdão, paz, alegria, direção, norte e verdadeira felicidade para as suas vidas. Partilhar uma refeição era o mesmo que partilhar um pouco de si mesmo com outra pessoa. Então, quando Cristo fala, eu entrarei na sua casa e cearei com você, Cristo está dizendo, eu quero partilhar um pouco de mim mesmo, Jesus, para com você. Permita que Cristo ceie com você. Permita que Cristo se assente à mesa com você. Permite que Cristo coma com você. Cristo quer partilhar um pouco do ser dele com você. Hoje, nesta noite. Quando Jesus volta ao centro do nosso coração, a nossa comunhão é restabelecida. Não há mais vida morna, não há mais arrogância, mas a doce e transformadora presença de Jesus nas nossas vidas. O mestre fala, eis que estou à porta, diz o Senhor Jesus. Antes dele ascender de volta aos céus, ele disse algo lindo aos seus discípulos. Ele falou, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cada dia das nossas vidas, uma promessa se cumpre sobre nós. Jesus está conosco. Eu vou te dizer algo maravilhoso. Nesse exato momento, Jesus Cristo está sentado ao teu lado aí nesse banco onde você está. Jesus está pertinho de você. Você acredita nisso? Porque independente de você acreditar, Ele está aí. Mesmo que você não acredite, Ele está. E se você acreditar que Ele está pertinho de você, e é verdade porque Ele está, seu coração vai se encher agora de alegria e de regozijo na presença do Senhor. O Senhor está sentado junto à igreja. Magno, Daniele, Jesus está aí ao lado de vocês. A vossa felicidade vem de Jesus, que abençoou a vida a dois de vocês. Jesus é o único que pode perdoar nossos pecados. E eu tenho muitos. Você tem o meu? Eu tenho muitos. Hoje cometi alguns. Jesus pode perdoar nossos pecados. Jesus é aquele que perdoa nossos pecados, aperfeiçoa o nosso caráter, porque cristão tem que ter caráter, transforma a nossa vida. Jesus é aquele que traz conforto à nossa mente e nosso coração. Jesus traz paz à nossa consciência. Muitos têm buscado a felicidade, sabe aonde? No dinheiro. No dinheiro. Busca a felicidade no dinheiro. Outros têm buscado a felicidade nos seus bens, nas muitas propriedades. Não estou dizendo que nada disso é ruim. Estou dizendo que isso não pode tomar o lugar de Jesus na sua vida. Não pode. Muitos têm buscado a felicidade na fama, querem ser famosos. Outros nos prazeres que esse mundo pode propiciar na vida dele. Outros são mais infelizes, porque buscam felicidade nas drogas, nas bebidas. Contudo, a verdadeira felicidade só se encontra em Jesus Cristo. A pergunta é, terminando essa mensagem, você é feliz? Você já ouviu as suaves e amorosas batidas de Jesus à porta do seu coração? Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Você já confiou a Jesus as chaves de todos os departamentos da sua vida,
não somente da sala de visita, mas de todos os cômodos da sua casa. Você confiou a Jesus as chaves da sua casa, para que Ele tome posse da sua casa, do teu ser, da tua mente, do teu coração, da tua vida. Você já convidou Jesus? Como tem sido estar à mesa com Jesus? Quem senta à mesa com Jesus sente prazer, sente alegria e o principal, sente o perdão que só Ele pode dar por nós. Louvemos ao Senhor Jesus com nosso irmão Gustavo Dantas nesse momento, pelo santo e poderoso nome de Jesus. E enquanto você ouvir a canção, medite. Você é feliz e você já ouviu as suaves e amorosas batidas na porta do seu coração de Jesus. Ele está dizendo: eu não estou dentro, eu quero entrar, eu estou à porta.